Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, possa vir falar conosco. Quero saber como que está o coração, meu irmão. Como que está o coração, minha irmã? Vambora, hein? Estamos quase lá. Eu tenho convicção do que eu estou falando. Estamos quase lá. Sim, há uma mudança de nível, há uma mudança de etapa, há algo novo vindo da parte do Senhor. Eu creio e sinto no meu espírito, daquilo que falo para vocês, que muitos terão uma elevação de nível, muitos terão uma exaltação da parte do Senhor, muitos terão honra da parte do Senhor. Receba em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa, que o Senhor possa falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. E o texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Agora eu quero ler o verso 34 em diante. Diz assim: Pois Davi não subiu ao céu, e no entanto disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se no lugar de honra à minha direita, para que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez o Senhor e Cristo. Irmãos, essa é a parte final, vamos dizer, é aquilo que é a conclusão da pregação do apóstolo Pedro no livro de Atos, quando ele assumiu o seu ministério. E eu gosto de falar que o livro de Atos é um livro da transição, é um livro da ponte, a qual trouxe para todos nós que vivemos hoje aqui, como no Brasil, como na Argentina, a palavra do Senhor Jesus, depois dela ter sido completamente executada. Na parte que se refere à cruz, ainda falta a parte que se refere sim à volta do Senhor Jesus Cristo e a subida da sua igreja a morar no céu. É por etapas, mas a etapa mais importante nesse plano, sem dúvida nenhuma, foi Deus descer na terra. Sim, na forma corpórea, humildemente, se esvaziando de si mesmo, não se apegando, sendo Deus, embora sendo Deus, não se apegou nisso, se humilhou e humilhou até a morte de cruz, para que os discípulos depois viessem fazer a parte deles, que era justamente, vamos falar, talvez espalhar as boas novas por aí, pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. E é um livro de transição, é um livro que fala isso para nós. E Pedro está pregando aqui na sua parte final a palavra que se refere logo depois deles terem sido cheios do Espírito Santo e capacitados a vivenciar esse novo momento. Vamos embora lá? Vamos trazer então para a nossa vida? Começa falando assim, ó: Pois Davi não subiu no céu. Davi não subiu no céu, irmão, e a verdade é que poucos homens tiveram acesso às visões celestiais e talvez até mesmo serem arrebatados. Hoje eu estava conversando sobre isso com um amigo. A palavra fala que Enoque e Elias foram arrebatados, e nós vemos Paulo falar que subiu e viram as maravilhosas grandezas, a qual as revelações que foram dadas, e por isso o motivo do espinho na carne, para que ele não viesse se ensoberbecer e se gloriar de tão maravilhosas que seriam aquelas visões. Nós temos também o apóstolo João, que tem um relato de Apocalipse, e a verdade é que poucos homens viram o céu, poucos homens subiu ao céu, mas o único que pode se apresentar como o caminho verdadeiramente é o Senhor Jesus. Então nenhum homem subiu no céu, então nenhum homem verdadeiramente pode nos dizer qual é o verdadeiro propósito. Irmão, irmã, não se engane, nenhum homem pode dizer para você. Ele pode te ajudar a tentar entender, e ele pode te ajudar assim a preparar o caminho, como João Batista, e esse é o papel da igreja. O papel da igreja sim é liberar destinos, e como eu falo, liberar destinos é justamente liberar a caminhada do céu, preparar o caminho, apontar para o Senhor Jesus. Mas jamais eu posso dizer para algum irmão ou para uma irmã, falar assim, ó, o seu dom é esse, a não ser que o Senhor me dê por meio de profecia. E mesmo assim, deve haver uma busca sincera com o próprio Deus. Somente Deus sabe o nosso propósito. Nenhum homem subiu no céu. No entanto, ele disse, o Senhor disse ao meu Senhor. Os israelitas, eles tinham uma grande tendência a
a idolatrar os patriarcas Davi, o rei Davi, o Abraão, chamavam de pai Abraão, Moisés era um dos mais idolatrados, e dentre todos eles, Jesus Cristo é o maior. Eu quero repetir, Jesus Cristo é o maior. E Davi está declarando com a sua boca que o Senhor disse ao meu Senhor, ou seja, o Pai disse ao Filho. E essa é algo que nós devemos aprender, porque o mistério que existe justamente do relacionamento que há na Trindade. Nós vemos o Senhor Jesus falando que ele mesmo não se glorifica, que o Pai o glorifica, que ele glorifica o Espírito Santo, que o Espírito Santo dá testemunho das coisas que ele vem falando, ou seja, eles, apesar de ser a mesma pessoa, eles agem com interdependência. E o que é interdependência? Apesar do Senhor Jesus e o Espírito Santo serem totalmente submissos ao Pai, entenda isso, irmãos. Entenda isso que eu estou falando, para mim não pecar na questão de falar bobagem, ou seja, falar alguma heresia. O Pai é o comandante, mas eles são interdependentes, e o interdependentes é que eles se relacionam em si mesmo para glorificar um ao outro, para que a engrenagem da Trindade funcione perfeitamente, e assim dando o exemplo para nós. O mistério do relacionamento da Trindade revela o verdadeiro propósito para nós. Eles falam em algumas vezes, desçamos e confundamos como na Torre de Babel, ou o Senhor Jesus, o próprio Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eles sempre estão juntos e sempre se relacionam, e eles interdependem um dos outros, apesar de todas as ordens e tudo que se executa é um plano divino, ou seja, um plano do Pai. E para isso era necessário que houvesse uma disposição, por exemplo, do Senhor Jesus entregar, e ele mostra para nós isso em João, sabe? Em João, João capítulo 3, versículo 12 e 13, ele diz o seguinte sobre o verdadeiro propósito. Ele fala, se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu ao não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Ou seja, ele é o único que sabe para onde nós estamos indo. E por isso ele se declara o caminho, a verdade e a vida. Mas a questão do mistério do propósito, o mistério do relacionamento do propósito, está em João, capítulo 10, no versículo 17, a qual ele verdadeiramente revela o seu propósito aqui na terra. Ele fala justamente o seguinte: o Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la de volta. Ou seja, ele dá a vida dele em oferta a muitos pela expiação dos pecados. E ninguém tira de mim, ninguém tinha o poder de tirar a vida dele, até porque a própria vida vem do próprio Deus. Deus é a fonte de vida, Deus é a fonte de todo o poder e de tudo que nós precisamos. Mas ele fala, mas eu a dou de própria vontade, tenho o direito de dá-la e de tomar, a recebê-la, pois foi isso que o Pai me mandou fazer. E aqui nós vemos a clara submissão do Senhor Jesus Cristo ao Pai. E tudo que ele nos ensina a fazer, tudo que ele nos mostra como exemplo é aquilo que nós devemos fazer. Logicamente, Jesus é o nosso Senhor, irmãos. O Espírito Santo é aquele que nos revela a sua verdade e a sua vontade. Nós precisamos sim nos relacionar com os três. Mas o plano específico e o propósito específico é justamente o Pai. O Pai o mandou fazer, o Pai sabe qual é o propósito. Somente o Pai, irmãos. Somente o Pai. Nós fomos criados para um propósito. Eu trabalho muito com vocês a relação do propósito. E é necessário que nós nos coloquemos a caminhar. Nos coloquemos a caminhar. Assim como ele disse para Abraão, saia da tua terra, do meio da tua planta. Ele vai para a terra onde eu te mostrei, é justamente no meio do caminho. Entre o sai e o vai, que vai ser revelado para nós o nosso propósito. Logicamente, a promessa, ela é dada sim no começo da caminhada. Normalmente, eu não posso, irmãos, aqui jamais falar como Deus vai fazer, e eu estou falando disso porque foi assim que aconteceu comigo. E logicamente o Senhor olha para os corações das pessoas e ele vê a disposição de cada um. Eu creio que ele olhou no meu coração e viu que a minha pequena fé poderia ser exercitada ao longo da caminhada e crescer. E assim foi, irmãos. Mas
importante nós nos colocarmos na caminhada, porque é na caminhada que nós exercitamos a nossa fé, é na caminhada que nós conhecemos o Pai, é na caminhada que nós vemos todo o poder derramado sobre o nome de Jesus, é na caminhada que nós aprendemos a andar no Espírito e a relacionar com o Espírito, e principalmente saber que a nossa força vem dele. O Senhor Jesus fala, ó, eu a dou de minha própria vontade, pois tenho o direito de dá-la e tomá-la. É por isso que nós jamais poderemos falar que Deus é assassino, porque toda a fonte de vida é dele, irmão. Se ele está vendo que a vida não está cumprindo o propósito, ele dá e ele toma. A vida é dele, é tudo dele, irmão. O Senhor Deus é dono de tudo. Ó, se engana quem pensa que ele não está no controle, que é dono da própria vida. Não existe esse negócio de meu corpo, minhas regras. Não existe, irmão. Isso é a maior mentira de Satanás, inventada até hoje. Olha, e eu quero continuar, porque ele fala assim, ó, o que o Senhor disse ao Senhor, sente-se no meu lugar de honra à minha direita. Sempre quando fala direita na Bíblia, irmãos, tem um simbolismo, uma tipologia, que é justamente de autoridade. De autoridade. E ele disse isso justamente para cumprir uma promessa ao Senhor Jesus, por essa recompensa de entregar a vida. E o que eu quero falar, irmão, que a cruz, isso trazendo para a nossa vida, que a cruz é que nos traz honra e autoridade. É justamente carregar a nossa cruz que nos traz honra e autoridade. Logicamente, o Senhor Jesus, ele tem toda a autoridade, e a autoridade que nós carregamos é em nome dele. Quando nós oramos expulsando o mal, nós falamos no final da oração, em nome de Jesus. E quem ora em nome de outra pessoa representa, como Paulo fala, somos embaixadores de Cristo. E o que é um embaixador? Um embaixador é uma pessoa que representa uma nação em terra estrangeira. É uma pessoa que foi chamada a esse trabalho. Nós somos embaixadores da reconciliação, mas somos embaixadores de Cristo. E o ministério de reconciliação é das pessoas com Deus. E entender que a cruz traz honra e autoridade, justamente para Jesus, entende que ela traz para nós também. É a nossa cruz que nos faz mais parecido com o Mestre. Sim, e a cruz ela tinha aquele simbolismo todo especial do sofrimento, da vergonha, de um chamado a qual o Senhor Jesus se colocou a fazer. Em Mateus 28:16 ele fala para os discípulos, logo depois de ressurreto, foi-me dada toda autoridade e poder sobre todas as coisas, irmão. Olha, ele tem poder, ele pode fazer todas as coisas. Eu só não sei e nem não posso, como um embaixador, falar se ele vai fazer. Eu posso orar pedindo em nome dele para que ele faça. Nós temos esse direito. O acesso ao trono da graça foi justamente rasgada, o véu da cortina. O véu se rasgou justamente para que nós entremos ousadamente no tempo oportuno e falemos com eles a respeito de todas as demandas, a respeito de tudo. Olha, e a palavra continua falando o seguinte, até que, sente-se ao meu lugar de honra, está falando para o Senhor Jesus, até que eu humilhe os seus inimigos e o ponha debaixo dos seus pés. Agora, quem são os pés e as mãos do Senhor Jesus aqui na terra? Quem é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo somos nós, irmãos. Somos nós. E é por isso que nós agimos em nome dele, pela obra que ele conquistou na cruz. E os pés fala justamente, irmão, de caminhar. Os pés fala, eu vejo muitas fotinhas e é legal, eu até mencionei isso no outro vídeo na questão da Paixão de Cristo, que aquele antigo, aquele que é mais famoso, do Mel Gibson, que ele produziu, o Senhor Jesus no jardim do Getsemane, na hora que ele levanta para ir para a cruz, ele levanta com uma expressão no rosto bastante determinada, e eu gosto muito daquele filme, porque aquele filme ele realmente exibe uma paixão de Cristo pela cruz, e ele pisa na serpente enquanto Satanás tenta parar ele. E a serpente fala justamente do veneno mortal, do pecado, tentando o diabo, irmão. Ele sempre vai lutar para que nós venhamos a desistir da cruz. Eu quero repetir. O diabo, ele sempre vai lutar para que nós nos desistamos da cruz. Por quê? Porque é ela que nos aperfeiçoa e é ela que nos faz parecidos com o Mestre. É ela que nos coloca mais perto do Mestre.
E os pés fala justamente da caminhada, porque é na caminhada que nós vamos carregar a cruz. Se nós não desistirmos da caminhada, irmão, chegaremos no lugar de descanso, como o Senhor Jesus. O caminho que ele trilhou é o que ele mostra para nós que nós devemos trilhar. Se nós não desistirmos da caminhada, chegaremos sim no lugar do descanso. Se nós não desistirmos da caminhada, todo o mal vai se dissipando. O Senhor vai, eliminando todo o mal. A questão, irmãos, é continuar mesmo, continuar. Olha, o que fala no livro de Êxodo, quero ler com vocês esse versículo, porque fala justamente do Senhor Deus, da passagem do deserto dos israelitas rumo à terra prometida. Em Êxodo 33:14 fala assim, Deus disse, eu irei com você e lhe darei a vitória. O mesmo aconteceu com os discípulos. Logo depois dele falar em Mateus 28, versículo 16 ou 18, eu não me lembro, que ele tinha toda a autoridade e poder. Mateus 28:20 ele fala, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E a consumação dos séculos é o tempo em que a igreja será arrebatada, é o tempo de descanso. Mas isso vale também para a nossa vida, que eu sei que tem muitas pessoas aflitas, eu sei que tem muitas pessoas cansadas da caminhada, eu sei que as pessoas estão chegando num nível de exaustão tão grande. Peça força ao Senhor, Ele é fonte de poder, Ele é fonte de força. Pare, é pela graça que o irmão Alisson prega aqui. Muitas vezes o irmão Alisson está cansado também, irmão, a caminhada eu sei que cansa. Eu não sou nenhum super-homem, nem me coloco. É pela graça, muitas vezes eu não estou com vontade de falar, muitas vezes eu não estou com vontade de gravar, muitas vezes eu não estou nem com vontade de sair para trabalhar. Muitas vezes, irmão, o diabo oprime, ele quer, que nós venhamos desistir da caminhada, da cruz, mas o Senhor, ele promete ir conosco, mas ele faz questão que seja debaixo dos nossos pés, que toda a maldade, tudo aquilo que que tentou nos parar, nós paremos aquilo que tentou nos parar. Eu quero repetir isso, nós vamos parar pisando, esmagando a serpente, e a serpente ela sorri no deserto, porque ela estava tentando nos parar. O Senhor faz questão que seja debaixo dos nossos pés. Nós somos os pés e as mãos do Senhor Jesus. As mãos fala de trabalho e o pé de caminhada. E a palavra continua falando. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, Jesus foi crucificado, irmão. E essa é uma verdade que Satanás tentou apagar, que ele foi crucificado, mas que ele ressuscitou. Então, o que essa parte da pregação final, daquilo que o Senhor está trazendo para nós é que a cruz, irmão, o caminho da cruz é o caminho. O caminho da cruz é a jornada, a cruz é o caminho. Todos nós temos uma cruz para carregar. Eu quero ler com vocês o que o Senhor Jesus fala justamente sobre a cruz e sobre o discipulado. Em Lucas 9, quero ler com vocês o verso 23. O Senhor Deus diz assim, o Senhor Jesus, depois disse a todos, se alguém quer ser meu seguidor, se esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto a cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Ele estava falando da cruz. Eu quero ler na versão Ferreira de Almeida, que é um pouco da linguagem mais complexa, ou seja, daquilo que é o mais original, da tradução do original, do grego ali, do hebraico, para o nosso tempo hoje. Fala assim, em seguida dizia a todos, se alguém quer vir após mim, ou seja, depois de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Irmãos, e eu entendo aqui, porque uma das coisas mais difíceis na caminhada cristã, eu não creio que seja justamente fazer a vontade de Deus, embora negar a nós mesmos seja uma vontade de Deus, e uma vontade exibida nas Escrituras, uma verdade escrita. Uma das coisas mais difíceis que existe é justamente nós negarmos a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Isso é muito difícil, mas eu gosto quando o Senhor Jesus coloca aquela expressão a cada dia, porque, irmãos, é como o batismo que eu expliquei para vocês. Nós éramos desobedientes, passamos a ser parcialmente obedientes até se tornar totalmente obedientes. A palavra fala que Jesus se tornou obediente justamente
por causa do sofrimento que lhe foi acometido. Ou seja, a cruz, irmão, até ele chegar, ele sofreu de pouquinho em pouquinho até estar preparado a carregar a cruz, porque a cruz demandaria um peso enorme espiritual. É a cruz que levou ele a esse lugar de honra. Então a cruz, ele é o caminho. Não há glória sem cruz, irmão. Não há promessa cumprida sem cruz. Todo mundo tem uma cruz. Qual é a sua cruz, meu irmão? Você já perguntou para Deus qual é a sua cruz? E o Senhor Jesus, na versão mais atualizada, vocês veem que nós devemos estar dispostos a morrer. E logicamente morrer para nós mesmos. Mas o Paulo, por exemplo, nós vemos que entregou a própria vida, irmão. A própria vida como uma oferta ilibada ao Senhor, uma oferta derramada para muitos, para que muitos fossem salvos. E durante a caminhada dele, nós vemos que na prisão ele alcançou pessoas, irmãos, e foi isso ali a vida de Atos. Prisão, sabe, açoite, prisão e perseguição por ser cristão. Perseguição por ser cristão. Agora, a cada dia nós devemos ter a vontade de agradar mais o Senhor. Pergunta ao Senhor qual é a sua cruz. Pergunta ao Senhor como na sua caminhada você vai honrar Ele. A cruz honra a Deus. A cruz honra a Deus. E o diabo tenta fazer com que nós neguemos um pouco. Mas a mesma cruz que às vezes nos traz vergonha, que às vezes nos traz um sofrimento, irmão, é a cruz que nos leva ao lugar de honra e de exaltação. E a palavra termina falando assim, justamente dessa forma: Deus fez o Senhor e o Cristo. Sabe por quê, irmão? Porque você pensa que não doeu para Jesus carregar aquela cruz? Você crê mesmo nisso? Vocês já viram as cenas do filme? Olhe de novo. Toda vez que eu vejo aquele filme, eu choro muito, irmãos. Eu choro muito, eu não choro. Eu estou falando para vocês aqui não uma maneira de me exibir espiritualmente, é porque hoje eu entendo a caminhada do Mestre por amor a nós. Um amor que não se mede, sabe? O amor, ele é mais importante que a vida. Eu quero repetir, o amor, ele vale muito mais do que a vida. E o Mestre mostrou isso para nós, nos amando, entregando a sua vida, entregou em amor, porque o Pai o amava Jesus, porque ele se entregou por amor. E a entrega, ela sempre deve ser feita por amor, irmão, e não por uma barganha tola. Deus não vai aceitar nada em troca de uma barganha, e ele conhece o nosso coração. Sabe por quê, irmão? Porque ele sabe que isso nos prepara. Então eu quero te falar, irmão, a cruz, ela dói, mas dói um pouco agora, e Jesus desceu da cruz para nunca mais voltar para ela. Dói um pouco agora para nunca mais doer. Eu quero repetir porque eu creio que alguém precisa ouvir isso. Dói um pouco agora para nunca mais doer. Eu vou repetir até que entre em teu coração. Dói um pouco agora. Agora há um pouco de aflição. Agora há um pouco de rejeição. Agora há um pouco de vergonha. Agora há um pouco de ódio expresso no caminho, para nunca mais doer, para nunca mais ser rejeitado, para nunca mais passar vergonha, para nunca mais ser humilhado, para nunca mais ser odiado, para nós estarmos num lugar aonde Ele enxugará todas as nossas lágrimas. E eu quero terminar com vocês, meus irmãos, com o hino de Cristo. Essa caminhada é real nessa terra. Essa caminhada fala dessa terra. E a palavra fala em Filipenses capítulo 2, versículos 5. Se nós quisermos andar como o Mestre andou, devemos ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus. E Filipenses capítulo 2, versículo 5 fala: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não se considerou ser igual a Deus, coisas a que se deveria se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, e a humildade estava ali, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, independente, se não confessaram nesse plano, no outro vão saber que Ele é Senhor, vão saber que existe um plano de vida, vão saber que existe um Deus que controla tudo e todos.
Então, eu quero, se puder aconselhar, entregue-se agora, enquanto há tempo para amar. Cumpra o propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Converse com Ele todo dia sobre isso. Você vai se surpreender com o que Ele tem para falar para você. Que Deus abençoe aos irmãos. Eu gostaria de deixar essa mensagem hoje para breve meditação. A paz do Senhor Jesus estejam com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.